Ano novo, 2026, já desejo para você aí um feliz ano novo. E a gente sabe que vai ser um ano bem complicado para muitos empreendedores. Muitos vão fechar as portas nesse ano de 2026. E eu não quero que você seja um desses empreendedores que vão fechar as portas devido ao ano volátil que a gente vai enfrentar agora, um ano que não vai ser muito estável. Então, eu tenho algumas dicas para te passar aqui, que são dicas de ouro, que podem te ajudar demais. E são dicas assim, eu sou o Henrique, trabalho com assessoria de marketing já há mais de 6 anos, então já vi muito histórico de empresas que deram muito certo devido a algumas atitudes, principalmente do gestor, e algumas tiveram sorte, tiveram prosperidade devido a alguma oscilação do mercado ali, mas a grande maioria é devido ao comportamento, né? O comportamento do gestor frente à adversidade, ao planejamento que ele faz e principalmente como ele lida com a questão financeira. E a nossa dica para você ter uma prosperidade maior nesse ano de 2026 é principalmente em cima da gestão financeira, porque no ano de crise, um ano que pode ser mais complicado, quem tem caixa é rei. E eu vou te dar uma dica para você estar construindo esse caixa aí. Então, a gente sabe que é muito importante você ter uma reserva de emergência e uma reserva de oportunidade. Para que serve essa reserva de emergência? São basicamente aí 6 meses, que é interessante, né? Você ter guardado em dinheiro líquido, que você consiga liquidez imediata dele, para conseguir custear os custos, né, que a sua empresa tem para existir, que é o aluguel, conta de luz, tudo isso somado todo mês, né, os colaboradores ali que você tem que pagar, tudo isso todo mês você tem que pagar, independente se você está com um momento ali que não está conseguindo vender, um momento ali que aconteceu algum acidente com alguém, enfim, tudo isso você tem que colocar na ponta da caneta e entender que você tem que ter pelo menos 6 meses aí juntado em liquidez para o seu negócio sobreviver. Isso aí vai te trazer uma grande paz e em momentos que pode acontecer coisas que não estão previstas, você vai estar protegido. É como a reserva de emergência é como se fosse uma armadura que você envolta a sua empresa, protegendo ela da adversidade do mundo. Então é muito importante a reserva de emergência, porque a gente não sabe o que nos aguarda. E quando você tem a reserva de emergência é como se você tivesse uma proteção. De todas as empresas que eu atendi, apenas mais ou menos ali 5% tem a reserva de emergência em dia. Sempre acabam usando essa reserva de emergência, que é muito importante todos os empreendedores terem, para outra coisa. Eles acabam usando essa reserva como reserva de oportunidade, né? Então não é interessante você fazer isso. Por que você precisa ter uma reserva de emergência? Porque se você não tiver uma reserva de emergência, quando acontecer algo que você precisa dessa liquidez, você vai ter que recorrer a bancos, fazer empréstimos com juros altíssimos e vai ficar anos para conseguir se recompor. Então não é interessante você depender de terceiros nesse momento de empreendedorismo. É interessante você mesmo criar seu próprio ecossistema de crescimento na qual você tem sua própria segurança ali devido à sua reserva de emergência. Para você não depender de terceiros, agiotas, amigos, parentes e etc. Você tendo a reserva de emergência em momentos de crise, momentos que o seu negócio passa por turbulências, você vai realmente ter uma forma de conseguir segurar ali por um tempo até se reerguer, se recuperar. Principalmente se você trabalha com 1, 2 pessoas somente na sua equipe e você é uma das pessoas principais ali que está como um colaborador da equipe, né, que também tem que estar trabalhando ali constantemente. Então é muito importante você ter essa reserva de emergência. Vai que você fica doente, vai que você tem que se ausentar por alguns dias, e aí como que seu negócio vai se estruturar se você não está conseguindo trabalhar? Então é muito importante, tá? Essa parte de reserva de emergência devia ser assim, uma regra total que todos os empreendedores falam e fiquem bem preocupados quando não tem essa reserva. Então se você não tem sua reserva de emergência guardada, fique muito preocupado e faça de tudo para ter essa reserva, porque ela vai te salvar em momentos de crise, momentos complicados e momentos de turbulência, tá? Então é muito importante, dou uma ênfase muito forte nisso. E depois que você tem sua reserva de emergência, é interessante você ter uma reserva de oportunidade. Para que é importante ter essa reserva de oportunidade? É uma reserva também de liquidez que você vai ter para aproveitar digamos assim, as oportunidades que vão aparecer durante o dia a dia ali, durante os eventos que vão acontecer. Às vezes você vai conseguir comprar de fornecedores produtos muito baratos. Se você presta serviço, aquela máquina que você queria comprar para ajudar você aí, vai ficar super barato e você vai ter aquele caixa ali para você comprar e aproveitar aquela oportunidade que está te aparecendo. Mas só é possível se você tiver caixa, se você tiver essa reserva de oportunidade guardada, que é muito importante você ter. A reserva de emergência é para te proteger e a reserva de oportunidade para você aproveitar essas oportunidades que vão aparecer
no mundo, tá? Sempre vai aparecer. Eu tenho certeza que você já se deparou com aquela oportunidade ali de comprar aquela coisa e vender por um preço maior, comprar aquele terreno, comprar aquele carro que às vezes estava num preço muito bom para você, até revendeu para você mesmo, mas você não tinha uma reserva. E aí que está a armadilha. Muitas pessoas veem essa oportunidade e acabam fazendo empréstimos com bancos, ficando refém do banco, pagando juros altíssimos para você usufruir daquela oportunidade que surgiu. Você vai lá e faz um empréstimo. Isso aí não é interessante. Então é interessante você ter essa liquidez guardada com você para você sempre estar prosperando. Então é muito importante ter essas duas coisas, que é um grande pilar. Porque imagina comigo, você aí com 100 mil reais de liquidez guardada, 10 mil reais dependendo do seu porte, 20 mil reais, você vai deitar na cabeça no travesseiro e ter uma grande segurança para você dormir tranquilo e conseguir lidar com as adversidades de cabeça erguida, sem ter que se rebaixar para ninguém, sem ter que fazer aquele acordo que você não queria fazer, sem ter que fazer aquelas coisas que você está submetendo porque você não tem essa reserva. Então essa forma é uma forma adulta, que você tem que ter uma disciplina enorme para conseguir construir essa reserva de emergência e também para você construir sua reserva de oportunidade. Então essa é a dica que vai te salvar em 2026. É uma coisa simples, só que quase ninguém consegue fazer. Porque quando você está com 10 mil reais ali, liquidez, sobrando ali, e aparece aquela oportunidade, você tem que ser disciplinado para não gastar aquele dinheiro, porque aquele dinheiro ali é importante e é onde a maioria dos empreendedores acaba falhando, que acaba usando aquela liquidez que ele tem para apagar chamas pequenas, para tentar usufruir de oportunidades que não é interessante ainda no momento. Somente quando você tiver sua reserva de emergência já para 6 meses do seu negócio operando, sem você precisar se preocupar, e depois você vai construindo a sua reserva de oportunidade, que é um valor ali que você não mexe, deixa guardado, somente quando aparecer aquela oportunidade muito relevante mesmo, você acaba adquirindo aquilo que você acha interessante para fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Então a reserva de oportunidade vai ser muito isso, né? Então quando você tem a reserva de oportunidade, o dinheiro começa a trabalhar cada vez mais para você. E o dinheiro tem que ser muito bem usado. O dinheiro, se você estiver manipulando ele muito bem, ele vai trabalhar para você, ele vai te proteger. Mas se você ficar refém dele, você vai se tornar um escravo de todo o sistema, que é isso. Os bancos não lucram, não ganham dinheiro quando você paga as suas dívidas. Ele ganha dinheiro quando você não consegue pagar, quando você atrasa. Então eles não querem isso. Eles têm todo um plano muito bem elaborado para te dar cartas de crédito em momentos que você vai gastar mais. Muita gente aí provavelmente recebeu um aumento de limite agora no final do ano, para poder gastar mais. E os bancos estão assim, torcendo para que você não consiga pagar ela certinho, porque aí eles vão ter um aumento de juros maior e aí sim eles vão ter um lucro enorme. Então você tem que ficar muito atento a essas coisas. Tome muito cuidado. Os empreendedores são os protagonistas que conseguem criar riqueza no nosso país. Já aqueles empreendedores gigantes, né, os magnatas, os que têm um monopólio gigante, eles ganham dinheiro com capitalismo financeiro, que é justamente ganhando essas migalhas em cima das pessoas que ainda estão se estruturando. Então é muito importante você ter essa visão de se proteger e criar uma estrutura muito sólida para o seu crescimento. Então se você aplicar isso daí em 2026, já vai ser um grande passo e você vai ser aquele 5% ali que vai estar na frente da maioria das empresas. Imagina aí, provavelmente seu concorrente agora não vai ter aquela reserva de emergência nem reserva de oportunidade. Se você construir ela, você já vai estar na frente dele. Então, com foco nisso, um feliz 2026 a todos os empreendedores e um progresso a todos.